Antroposofia e Política foi um nome eleito, escolhido pela maioria de antropósofos ou simpatizantes que fazem parte de um coletivo que se chama Antroposofia e Política, que é a antroposofia que vai à sociedade, que vai ao mundo, vai dialogar com todas as frentes, com todos os temas pertinentes à atualidade. Qualquer dúvida, procurem no nosso canal. Aliás, curtam essa live, se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho das notificações e procurem no sobre do nosso canal que fala sobre os nossos propósitos. Aqui nós trazemos temas relacionados a tudo que diz respeito às temáticas da sociedade, com coragem de encarar a todos os temas. Não existe, como foi dito numa live há um tempo atrás, pela Cláudia Dança, não existe tema proibido dentro da antroposofia. Existem pessoas que têm toda a liberdade de se recusar a tratar determinados temas. Política é filosofia, política é também existencial e não é um tema a qual devemos nos furtar. Aquelas pessoas que associam política a partidos, ou política a pessoas, ou política às decepções que teve na vida com os governos, convidamos que conheçam as outras lives desse canal, convidamos que procure estudar um pouco mais, se informar um pouco mais, e traremos aqui também no nosso canal o que é política e por que a antroposofia pode e deve sim dialogar com a política, assim como com a ética, com a estética, com enfim, todos os temas que dizem respeito à vida, à filosofia, à sociedade, às minorias, às comunidades, aos temas que não somente hoje, como já há muito tempo, perpassam aí a nossa vida e o desejo de todo mundo, que assim acreditamos, seja um desejo universal de um mundo melhor, seja um desejo de viver numa sociedade mais justa, viver em uma situação mais favorável, com mais justiça social, com mais fraternidade, com mais igualdade, com mais liberdade. Essa iniciativa, portanto, é uma iniciativa do Coletivo Antroposofia e Política. Não é um canal que tenha um dono. Eu estou na condição de facilitador, de apresentador, sou um dos membros do coletivo, um estudante da antroposofia já há alguns anos, membro da Sociedade Antroposófica. Durante a live de hoje, assim como todas as semanas, convidamos as pessoas a produzirem alguma arte, desenhando, pintando, escrevendo, fazendo dobradura, fazendo artesanato, e possam tirar uma foto dessa arte, ou escanear, se for o caso, e enviar para o e-mail que eu vou colocar na tela durante a live por algumas vezes, que é o artenaliveap@gmail.com. Durante a live também colocaremos na tela formas de contribuir com essa iniciativa, e-mail de contato do coletivo, e-mail de contato do canal, tá bom? Enfim, eu vou agora trazer aqui à tela os nossos convidados para que deem a sua saudação inicial. Primeiramente, eu convido a Marilda Milanese. Ela é farmacêutica, bioquímica, formada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Fez cursos e trabalhos conjuntos na área de farmácia antroposófica na Europa. É docente em cursos de formação antroposófica nas áreas médica, pedagógica e aconselhamento biográfico. É fundadora e diretora da CIRIMIN, Aprimoramento da Arte Farmacêutica, e da Farmantropo. Portanto, a nossa live, seja bem-vinda, nossa querida Marilda Milanese, seus cumprimentos iniciais, por favor. Então, bom dia, Alain, bom dia a todos.
Só posso, assim, até é difícil nesses dias a gente dar bom dia, né? Eu posso dizer que hoje é um bom dia por estar aqui, nessa possibilidade de conversar, né, de ter essa conversa, torna o dia melhor. E o assunto, né, da política, que é a que regula as nossas relações da vida social. Então, a nossa vida em comum, a nossa vida social é regulada pela política. Então, num dia como hoje, nessa situação que estamos vivendo na pandemia, em que eu acordo ouvindo o noticiário de que São Paulo colapsa hoje, né, não esgota totalmente o seu kit para intubação, o estado de São Paulo não tem mais material para intubação a partir de hoje e que não recebe nenhuma resposta, né, das suas solicitações ao Ministério da Saúde, que centralizou, então, as requisições ou as compras já feitas pelos estados, foram centralizadas no Ministério da Saúde, não redistribuídas para quem já tinha feito as suas aquisições. Então, acho que o assunto é mais do que necessário e um mau dia com essa notícia se torna um pouco melhor com essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Então, bom dia. Obrigado, Marilda. Importantes colocações. Eu chamo também à tela nosso amigo e pesquisador, estudioso, entusiasta das questões sociais, sempre antenado, sempre articulado com os prós e os contras de todos os caminhos e descaminhos, com as news e as fake news. Angelmar Roman, ele é médico de família e comunidade, com especialização em medicina antroposófica. É professor da Faculdade Evangélica Mackenzie, do Paraná. Seja bem-vindo, Angelmar. Seu bom dia. Sua saudação. Bom dia, pessoal. É bem bacana poder participar, fazer essa mesa com gente tão consistente como a Marilda, e a próxima, tchan, que o Alan vai contar aí. É bem bacana que a gente fala assim, mas a política está sendo invadida pela antroposofia? Não, nós aqui queremos encantar, contribuir de alguma forma com a política vigente, né? A política é a relação entre poderes. Todos nós estamos submetidos a isso. Ninguém está trancado. Pode ir no banheiro se trancar, que ele ainda vai ter ações políticas e vai ser objeto disso. Importante se a gente tenta ser sujeito, não só objeto. Então, vamos fazer essa roda boa de conversa aí e tentar contribuir com esse momento dramático, mais importante em 100 anos do movimento da saúde no Brasil, né? E um dos momentos mais importantes, que juntou uma porção de coisas, né? É só a gente abrir a janela e ver o que está acontecendo, né? Então, vamos para a discussão. Obrigado, amigo. Seja bem-vindo. Então, a nossa convidada, como disse o Gilmar, é a Cíntia Funada. Ela é médica intensivista, com título de especialista em medicina intensiva pela AMIB. Atualmente atuando em 2 UTIs respiratórias, como diarista horizontal e plantonista. Possui formação em medicina antroposófica pela ABMA, é membro da Sociedade Antroposófica do Brasil, associada fundadora da Associação Esperanto Escola Waldorf Aracê, de Indaiatuba. É membro da Iniciativa de Saúde Antroposófica da Associação Esperanto. Faz parte da equipe da Casa Amora, onde atende consultas de medicina ampliada pela antroposofia. Nesse momento, em pausa temporária. É mãe de 3 crianças, 2 delas alunas da Escola Waldorf Livre Sofia, em Campinas. Seja bem-vinda, nossa querida Cíntia. Não estou conseguindo desmutar o seu microfone. Tenta aí pelo seu.
Pronto. Pronto. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer por esse convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje participando junto com pessoas tão especiais, que eu admiro tanto e com quem eu aprendo sempre, vocês, né? A Marilda foi minha professora no curso de formação de medicina antroposófica, maravilhosa, né? E o Angel e o Alan são meus colegas num grupo do coletivo Antroposofia Política em que participo, que é cheio de trocas diárias muito interessantes. E eu me sinto ainda engatinhando na antroposofia, né? Meu primeiro contato com a medicina antroposófica foi através da pedagogia Waldorf. Em 2015, junto com outras famílias daqui, nós idealizamos e iniciamos uma associação. E no ano seguinte nasceu aqui a Escola Waldorf Aracê, que é muito especial. E nesse caminho vieram me falar da medicina antroposófica, eu fui pesquisar, me identifiquei, e então fui fazer a formação, e tudo foi fazendo muito sentido para mim, e me encantei. E aí estou nesse caminho, aprendendo aos pouquinhos, sei que ainda tenho muito chão pela frente, mas já comecei, né? Então, eu queria que todo mundo me desse um desconto, porque eu estou ainda no início dessa caminhada, então eu vou falar aqui da minha percepção até agora, do que eu aprendi, e espero que consiga contribuir com alguma coisa, por isso que eu aceitei esse desafio. Nunca fiz nenhuma live, então estou aqui um pouquinho ansiosa. Obrigada. Que bom que você aceitou, Cíntia. Para a gente é uma honra, a gente sabe do seu trabalho, da sua seriedade, do seu empenho, da sua dedicação, do seu contato efetivo com a realidade, né, como intensivista, e isso para a gente aqui é muito importante. E já que você está na sua primeira, vamos estrear contigo. Eu gostaria de tocar num assunto contigo muito importante que tem a ver com esse tema, né? Que você discorresse brevemente aí, 4, 5 minutos, sobre essa questão do medo, sabe? Você está na UTI, você está como intensivista, você está numa comunidade escolar também, então você está na sociedade, você está nas famílias, você está no hospital, você está na escola, e o medo? O que a gente poderia estar falando sobre isso? Como é que você está sentindo que está esse medo? E como o medo tem sido, sei lá, trabalhado, como é que a gente poderia trabalhá-lo? Qual é a sua visão sobre isso, por favor? Vou chegar lá. Como intensivista, eu tenho trabalhado nas unidades de terapia intensiva há uns 19 anos já, sempre lidando com as pessoas em situações muito graves, mas nenhum período foi tão intenso e tão desafiador quanto esse último ano, desde o início da pandemia. Estando lá na linha de frente, eu lido o tempo todo com as diversas consequências graves, né, da infecção pelo coronavírus nas UTIs onde eu atuo. E ao longo desse último ano, a pandemia foi tomando proporções assustadoras, até para a gente, com aumento rápido do número de casos e de casos graves precisando de tratamento intensivo e também do número de óbitos. Então, para dar conta da demanda toda, nós fomos aumentando o número de leitos, transformando outros setores dos hospitais em novas UTIs, lidando com esses vários outros desafios que são incomuns em outros tempos, né? E na minha vivência, essas notícias da mídia, que muitos consideram exageradas, refletem mesmo a realidade. E muitas vezes até subestimada, né, devido à subnotificação, talvez também por outros interesses, né, diversos, como pressão de alguns setores para tudo voltar ao funcionamento normal, que costumam estar mais preocupados com outras coisas, nem sempre com a saúde e a vida da população. E, como você falou, eu faço parte da iniciativa de saúde antroposófica de uma associação escolar, junto com outros profissionais de saúde, todas mães da escola, eu fui mãe da escola e sou futura mãe da escola, e também tenho amigas e colegas atuando em várias outras escolas e com filhos ou netos em outras escolas Waldorf pelo Brasil inteiro, e nós temos conversado bastante sobre isso, e as questões que surgiram são muito parecidas. Na iniciativa, junto com a pandemia, a gente, em todos esses lugares, né, todas essas escolas que eu tenho conversado, foi preparado protocolos de manejo da Covid,
colocado em prática nas escolas, e isso gerou muitos questionamentos e dúvidas também sobre o olhar da antroposofia em relação às mudanças da rotina escolar, aos possíveis períodos de isolamento e acompanhamento quando aparecessem sintomas, e aos períodos de escola fechada, quando fosse necessário, né, nesses períodos mais graves ainda. E assim como em outras escolas, a gente enviou questionário para as famílias para ouvir as suas necessidades, seus sentimentos durante a pandemia. Também questionário para os professores para ver como elas estavam se sentindo. E aí a gente ouviu, preparou textos informativos, fez reuniões, rodas de conversa para tirar dúvidas, acolher, né, orientar os cuidados e tentar acolher a necessidade de todos na medida do possível da realidade daquele momento, de cada contexto. E entre as questões mais frequentes está o medo. Isso foi o que mais apareceu. Então, as questões principais que surgiram assim, estaríamos atuando baseadas no medo? Sentir medo é realmente um problema? Cadê a nossa coragem de atuar no mundo? Será que o cuidado, a prevenção, a proteção mútua é um sinal de covardia? Ou será que isso seria uma inversão de valores? Então, por isso eu acho importante falar mais profundamente, daqui a pouco, sobre o significado do medo e da coragem nesse contexto de agora, que a gente está vivendo. Acho que é isso. Obrigado, Cíntia. Angel, meu amigo, mistificação é uma das coisas que eu anotei aqui, que nós temos, além do medo, nos deparado. Inclusive, muitas vezes, reforçando o medo, disseminando um medo, um pavor, receios, enfim. Mas em épocas de manipulações digitais, como todos nós sabemos que é perfeitamente possível acontecer, por qualquer pessoa, por qualquer lado, por qualquer um dos múltiplos lados e interesses envolvidos nessa situação toda, a gente sabe, por isso que eu mencionei na sua apresentação, o quanto você se dedica a estudar a ciência e a estudar aquilo que vem a ser fato e o que vem a ser fake. Mas fala um pouquinho para a gente da mistificação que rola em cima dessa época e dessa pandemia, do Covid, disso tudo aí. Então, esse momento, ele é histórico, porque ele botou em emergência, né, as nossas sombras todas, né? Por exemplo, saiu do armário uma porção de médicos, ou seja, pessoas que saíram da academia, isto é, de um templo da ciência, né, onde se professa uma liturgia específica, científica, e eles não cumprem. Então, veja, se você faz formação em medicina tradicional chinesa, existem os seus rituais. E não dá para você se denominar praticante desse modelo e fazer de forma diferente. E o vigente, o hegemônico, é a ciência. Então, a gente amplia. E até a gente vai falar depois, com mais tempo, essa questão, mas espera aí, e a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, e a medicina antroposófica, como é que é isso? Como é que você está falando em evidência científica? Isso aí não tem evidência científica. Falar sobre a questão dos rituais que se faz para se comprovar se uma coisa tem sucesso ou não. Mas, cá entre nós, gente, esse vírus não dá para a gente ter a crença de que ele surgiu assim, estalar dos dedos, de repente surgiu um vírus. E buscar na estrutura do vírus, a DNA, como é que é isso? Buscar na estrutura dele qualquer coisa para explicar esse momento, que a gente adora explicação, né?
Então, esse mesmo mundo, essa mesma cultura, essa mesma era produziu vírus, e então nós vamos ter que lidar com as soluções apresentadas por essa cultura. Depois a gente vai sentar, não precisa ser depois, pode já a gente discutir assim, peraí, mas foi tsunami, tempestade de gafanhoto, parece coisa bíblica, terremotos, agora Covid. A gente não vamos nos iludir. Isso não vai parar, vai continuar por quê? E não é porque a Gaia se vinga, ela não é vingativa. Se eu estou fazendo um pão e deixo no forno muito alto durante muito mais tempo, vai queimar, não é porque o fogão está se vingando de mim, porque o pão está se vingando de mim. Foi as minhas ações. E são as minhas ações que fizeram as minhas ações que vão resolver. Por isso que a gente olhar na peste negra, olhar na chamada gripe espanhola, a gente vai ver sempre que tem as pessoas tentando interrogar, inclusive Oswaldo Cruz estava lá tentando discutir isso. Como é que a gente vai fazer para se livrar disso? Como que a gente vai ter os cuidados? Mas sempre vem um movimento de mistificador, que é diferente do sagrado, da mística, que habita todas as culturas e todos nós. Não, é trazer de uma forma distópica um apelo, e que é explicável antropologicamente, né? Do ponto de vista da psicologia social. Agora, a questão é o tamanho dessa voz, né? Então quando aquele cara, aquele pensador estava morrendo, ele chegou e falou, vamos ver, se Deus permitir, eu vou sobreviver. Ué, como é que ele apela para Deus agora? Gente, isso é do humano. A questão, e a gente aceita e acolhe, a questão é, eu não posso levar isso até as últimas consequências. Por exemplo, atribuir valores terapêuticos a questões que não tem, né? Tem um áudio. Eu fiz coleções dos vídeos, dos chamados... Eu sou médico há 30 anos, sou médico há 40 anos, e eu não sabia que tempo de formatura me autorizava a falar determinadas coisas, né? Porque pode ser que há 30 anos que eu sou formado e há 30 anos que eu faço bobagem, né? É um parâmetro, dizer assim, por exemplo, que eu sou velho, né? É um parâmetro, no máximo, isso. Então, toxicologista falando sobre pandemia, imunologista falando sobre a pandemia, e cada um, tem uns vídeos até muito engraçados, e alguns são da população, que do ponto de vista antropológico eles têm uma beleza, né? Tem um áudio que é assim, a comadre falando que tomou chá de boldo e em 3 horas curou da Covid. Então, isso é rico e isso é bonito do ponto de vista antropológico, né? Do ponto de vista da nossa cultura. Agora, quando isso começa a se tornar um corpo e de forças, né? E agressões, e etc., por que você não está tomando boldo? Vocês sabem que não é o boldo, né? Esse áudio foi do boldo, mas são medicamentos e cada vez esses medicamentos têm uma lista maior. Antes era só cloroquina, depois foi acrescentando e nós, os médicos de família, nós aqui encontramos isso aí. Na unidade de saúde, no consultório, aparece. E a gente vai fotografando, né, essas várias receitas cada vez mais gordas, né? Como se uma substância química, quando eu misturo com outra, cada um trabalha sozinho, entende? Não se interage, né? E como se uma substância química atendesse a apelos da minha cultura ou da minha crença religiosa, entende? Sendo que as substâncias químicas, substâncias industriais, elas são impermeáveis a essa mística, né? Se eu quiser fazer uma coisa ligada à crença, eu tenho que ir lá no meu conjunto de crenças. Enfim, acho que não é uma boa abordagem se instituir oficialmente, né, questões que não sejam baseadas em provas científicas. Cada um de nós, todos nós, temos as nossas crenças. Inclusive, a crença na ciência também é uma crença. Também é uma transferência, né? Eu não creio em Deus, mas na ciência. Então, você está
fazendo o mesmo gesto de crença. É um gesto ingênuo e tal, é infantil, todos esses qualificativos aí, isso não é depreciativo. Todos nós temos as nossas crenças. A questão é eu impor, tá? Eu posso construir um modelo e falar para vocês, olha, tem esse modelo aqui, mas com os dois quesitos. Primeiro, as crenças, esse mundo simbólico, ele é de natureza singular. Então, eu tenho a minha, ou no máximo o meu grupo cultural, então não dá para fazer generalização, porque a ciência gosta de generalizações. E segundo, eu não posso trazer substâncias químicas, substâncias industriais ou procedimentos industriais para botar no meu caldo. O meu caldo, ele é carregado de simbolismo. A gente vai discutir mais depois isso. Vamos ver a Marilda. Muito bom, Angelmar. Marilda, será que a gente consegue começar trazendo um toque de leveza, um pouco de arte, trazer aqui um momento que a gente dá aquela intervalada, né, no fluxo tão mental que toma a live, característica já desse canal, a gente ter esse momento causa ou arte. Eu te convido aí a compartilhar alguma coisa que você tenha com a gente. Então, eu combinei justamente de trazer aqui nessa introdução uma parte artística. Bom, aí vocês sabem, quem já me conhece, que eu, minha arte é literatura. E nesse assunto tão complicado que a gente está vivendo, né? Eu tenho um livro-guia, que é um autor-guia, né? Que é o Guimarães Rosa, e aqui tem o livro-guia, que é o Grande Sertão Veredas. Então, eu vou pegar uma historinha, uma pequena historinha, né? Que o Grande Sertão do Rosa sempre tem várias histórias dentro da história, né? Tem algumas que são bem pequenas, mas elas são densíssimas, né? Tem toda a essência da situação dentro de uma pequena história. Então, eu vou ler para vocês uma história que está naquelas primeiras famosas 30 páginas de introdução do Grande Sertão, que são, teoricamente, as mais difíceis, aquelas que ninguém consegue entender, né? Mas está cheio de historinha ali nessas primeiras páginas, e elas são muito, muito significativas. E essa, então, está aí a questão do karma, da doença, do mal e do bem, né? E é a história do Aleixo. A história do Aleixo e dos filhos do Aleixo, que sofrem complicações do sarampo, né? Então, lá no comecinho, está na página 12 do meu livro, que é a 14ª edição. Então, a história é assim. Olha, um chamado Aleixo, residente à légua do Passo do Pubo, no da Areia, era o homem de maiores ruindades calmas que já se viu. Me agradou que perto da casa dele tinha um açudinho entre as palmeiras com traíras para almas de enormes, desenormes, ao real, que receberam fama. O Aleixo dava de comer a elas, em horas justas. Elas se acostumaram assim, das locas, para papar, semelhavam ser peixes ensinados. Um dia, só por graça rústica, ele matou um velhinho que por lá passou, desvalido, rogando esmola. O senhor não duvide. Tem gente nesse aborrecido mundo que matam só para ver alguém fazer careta. E pois, o resto o senhor prove. Vem o pão, vem a mão, vem o são, vem o cão. Esse Aleixo era homem afamiliado, tinha filhos pequenos. Aqueles eram o amor dele, todo, despropósito. De bem que não nenhum ano estava passado de se matar o velhinho pobre, e os meninos do Aleixo aí adoeceram. Andaço de sarampão, se disse, mas complicado. Eles nunca saravam. Quando então, sararam. Mas os olhos deles vermelhavam altos, numa inflama de sapiranga a rebelde. Isso o seguinte, o que não sei é se foram todos de uma vez, ou um logo e logo outro e outro, eles restaram cegos. Cegos, sem remissão de um favinho de luz dessa nossa.
O senhor imagine, uma escadinha, 3 meninos e uma menina, todos cegados, sem remediável. O Aleixo não perdeu o juízo, mas mudou. Mudou completo. Agora vive da banda de Deus, suando para ser bom e caridoso em todas as suas horas da noite e do dia. Parece até que ficou feliz, que antes não era. Ele mesmo diz que foi um homem de sorte, porque Deus quis ter pena dele, transformar para lá o rumo de sua alma. Isso eu ouvi e me deu raiva. Razão das crianças. Se sendo castigo, que culpa das ajas do Aleixo aqueles meninozinhos tinham? Então, aqui, né, essa questão aí do karma da doença, do castigo ou não, né? E aí o Rosa era médico, né? Guimarães Rosa era médico. Essa história é escrita, se passa no final do século XIX, então não tem vacinas, né? Então aqui você não tinha nem outra chance. As crianças pegaram sarampo e tiveram complicações do sarampo, e uma das complicações do sarampo é a cegueira. E a Rosa sempre fala, em várias outras ocasiões, em várias outras obras, sempre aparece a questão da doença infantil. Eu cito no Campo Geral, que é o autobiográfico dele, tem o irmãozinho, né, do Miguelim, que o personagem autobiográfico dele é o Miguelim, é o Miguelzinho, e o irmão do Miguelim é o Ditinho, e o Ditinho morre de tétano. E quem morreu, na realidade, na biografia, na vida do Guimarães Rosa, foi uma irmãzinha, chamada Maria Isabel, e ela morreu de difteria. Então, tá aí 2 doenças preveníveis, né, com vacina, que estão na história daí do Guimarães Rosa, difteria e tétano. E tem no Primeiras Histórias, uma história muito linda, de uma menininha, muito graciosa, que é muito espiritual, né, traz um pedacinho do céu para o mundo onde ela convive, e essa menina, ela é de lá, né, ela é de lá e ela vai para lá, ela morre, né, a menina de lá morre, é a Nininha, e do que morre a Nininha, eles vivem numa área pantanosa, numa área de brejos, que provavelmente tem problema de saneamento, deve ter lá seus mosquitos, transmissores de alguma febre amarela, de alguma malária, de algum outro tipo de doença, dengue, sei lá, e a Nininha morre da má água desses ares. Então, a Angelsa falou aí no começo, né, da doença do astral doente, né, mas também a água doente, né, e a má água, essa água doente, que é mágoa, né, a mágoa também adoece. Então, a Nininha morre da má água desses ares, eu acho que nós estamos doentes também, né, da má água desses ares. Muito bom. Obrigado, Marilda. Cíntia, então, a gente tem, como eu mencionei, né, a sua realidade, a sua vivência. Você pode aprofundar para a gente agora, um pouco mais de tempo, um pouco mais de tranquilidade para você falar sobre isso que a gente acha tão importante, né? Essa tua vivência com essas diferentes realidades e o que você traz hoje para contribuir, para colaborar conosco aqui, como médica, como intensivista, como pesquisadora também, como cidadã, enfim, o que você traz para compartilhar com a gente nesse momento, nessa live de hoje? Eu quero começar com algumas reflexões antes de começar a falar sobre o medo, que acho que é o assunto mais importante que eu queria abordar. O mundo todo, né, está passando por um momento difícil, bem difícil, e em grande parte gerado pela forma com que o ser humano tem tratado seus semelhantes e os outros reinos da natureza, principalmente, em especial, os animais. E acho que se essa relação não for revista e modificada por nós, outras situações como essa, ou até piores, continuarão acontecendo. E outra coisa importante que eu gostaria de lembrar
é que a antroposofia, ela amplia o conhecimento das ciências naturais, ou seja, ela não nega a ciência, e sim adiciona a ela um outro olhar sobre o ser humano, considerando sua relação com a natureza, com o universo, com sua vida emocional e a sua individualidade. E a medicina antroposófica também. Então, precisamos sim seguir corretamente os protocolos de segurança que ajudam a limitar a disseminação do vírus, nos cuidar com todas as medidas também de salutogênese possíveis e, além disso, incluir em nossas práticas a dimensão espiritual de prevenção, fortalecendo nossa luz interior, solar, através de uma atuação amorosa, do interesse verdadeiro pelas outras pessoas, pela empatia e do compromisso interior sobre a forma de valores humanos e da verdadeira ligação com o mundo espiritual. E era isso que eu queria falar antes de começar a falar do medo. O medo, ele não é o oposto da coragem. Para termos a coragem verdadeira, é necessário ter o medo, né? O medo é um instinto natural de proteção, de sobrevivência. E o conhecimento das causas do medo é que nos possibilita olhar para o medo de frente e enfrentá-lo com coragem. Desconhecer ou ignorar a realidade e atuar fazendo de conta que o monstro ou que a pandemia não existe, isso não é coragem, é covardia. E, então, o conhecimento verdadeiro da realidade e das causas do medo que nos leva a uma ação frente a isso, sendo que essa ação também pode ser uma ação covarde ou uma ação corajosa. E, então, aplicando isso à pandemia, eu acredito que nós precisamos ter as informações práticas da situação atual, saber e falar, né, sobre a doença, saber tanto a doença física quanto emocional, individual, coletiva e da história da humanidade, né, sobre as formas de prevenção e cuidados, tanto do físico, do emocional, espiritual, fortalecer, sobre a situação dos hospitais, sobre como os governantes têm conduzido a situação, sobre como a nossa comunidade em volta está atuando nesse contexto, e assim, mesmo se der medo, nós teremos como nos preparar adequadamente para enfrentar a situação da melhor forma possível, escolhendo com consciência e coragem a nossa forma de atuação. E eu disse que o contrário do medo não é a coragem, né? O contrário do medo é o amor. Através do amor, nós poderemos agir com o coração, coragem. E é com esse amor pela vida, pelas outras pessoas, pela comunidade, pelo planeta, que nós precisamos reavaliar nossas prioridades, nossas condutas, fortalecer nossa resiliência, deixar o egoísmo de lado e assumir uma postura empática e um comportamento solidário à comunidade. Nesse momento e sempre, a saúde de todos depende dos cuidados e do comprometimento de cada um. E a vida de cada um é muito preciosa. E se nós podemos atuar de forma a preservá-la, essa deveria ser a opção escolhida. E, às vezes, uma atuação corajosa é ficar, mesmo quando o mundo pressiona a gente a ir, né? Muitas vezes ficar não é um sinal de medo, e sim de consciência e cuidado. Porque tanto dentro quanto fora a gente sempre tem muito a aprender e a viver, né? Eu participo de um grupo multidisciplinar composto pelos coordenadores das UTIs de Campinas e região e de outras áreas do interior de São Paulo, e juntos a gente faz reuniões para discutir protocolos e o manejo dos grandes desafios desse momento, em que há um desequilíbrio entre as necessidades e os recursos disponíveis, né, tanto de vagas em UTI, medicações, sedação, profissionais habilitados. Então, a coisa é muito séria mesmo, e merece cuidado. Tem muita gente boa, comprometida, de várias áreas, trabalhando para tentar cuidar dessa situação que poderia ser bem diferente se outras atitudes individuais e coletivas tivessem sido tomadas. E não sentir medo ou não se preocupar, não se importar com a própria saúde e a do outro numa situação como essa, me parece mais um sinal de desvalorização da vida, de desumanização ou de alienação. A Marilda, generosa, me enviou ontem
é um trecho do João Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que diz assim, que se teme por amor, mas que por amor também é que a coragem se faz. Né? Se encaixa bem nesse momento nosso. E muitas pessoas só se dão conta da gravidade e dos riscos do que está acontecendo depois de adoecerem e sentirem de perto esse medo mesmo, né? Ou de terem seus entes queridos adoecidos gravemente, internados, ou depois de alguém querido partir. Eu telefono diariamente para os familiares dos pacientes internados na UTI, para passar o boletim médico, e eu ouço relatos e desabafos, assim, de cortar o coração. Alguns contam de outros familiares também que estão internados ou que faleceram e está com outro ente querido ali, né, de quem eu estou passando a informação, ou fala de quem está ali esperando o familiar retornar para casa. Então, é preciso se adiantar a isso, né, se conscientizar, se proteger, manter todos os cuidados essenciais e cumprir o pacto coletivo de cuidado mútuo, para que isso tudo possa caminhar para uma outra resolução. Mudar essa rota, né? E se a doença é uma crise, uma intenção de transformação, uma oportunidade de autodesenvolvimento, autoconsciência e individualização, o papel de quem encontra esse ser humano pelo caminho e cuida é acompanhar esse ser humano em seu processo interior de mudança, o que pode acontecer antes mesmo dessa doença surgir, através da prevenção, salutogênese, que a gente tanto fala, ou com apoio em sua caminhada de tratamento. A medicina antroposófica e outras também, né, suas ferramentas, muitas vezes associada ao tratamento convencional, tem muito a contribuir também, tanto na prevenção quanto no tratamento e na recuperação pós-Covid. Então, a conclusão que eu chego de tudo isso é que o cuidado, a prevenção, a proteção mútua não é sinal de covardia, pelo contrário, são sinais de coragem, de atuar com amor e confiança no caminho que se desenha, não se omitindo, e sim fazendo o melhor possível para si, para o próximo e para a comunidade, se estendendo à humanidade e a todos os seres vivos também. De acordo com a antroposofia, nesse período que nós estamos, na alma da consciência, forças adversas implantaram no ser humano a dúvida no pensar, o ódio no sentir e o medo no querer, né, na vontade, nos impedindo de acessar o karma e o mundo espiritual. E nosso desafio nas adversidades da vida e agora, nesse momento planetário que nós estamos enfrentando, é reconhecer tudo isso em nós mesmos, todos nós temos isso, né? E o desafio é reconhecer e transformar essas três coisas em luz, né, sabedoria, consciência no pensar, confiança e amor no sentir e a coragem no querer, através de impulsos de superação. E através daí buscar um equilíbrio, porque a sabedoria, né, ou consciência sem inteligência é um caminho luciférico. A inteligência ou poder sem sabedoria, um caminho arimânico. E a sabedoria, junto com a inteligência em equilíbrio, que é o caminho crístico, de amor altruísta, cósmico, né? E aí a gente pode escolher isso em liberdade, que a Marilda vai falar depois. Nosso valor no mundo está nos nossos atos de amor. E o amor é o elemento criativo do mundo. Tem um verso que se encaixa muito bem nesse tema que eu trouxe aqui. Vou falar. No pensar, clareza. No sentir, cordialidade. No querer, prudência. Almejando-as, posso então esperar que eu corretamente possa encontrar-me nas trilhas da vida diante de corações humanos no âmbito do dever. Pois clareza provém da luz da alma e cordialidade contém o calor espiritual. Prudência intensifica a força da vida, e tudo isso, em confiança em Deus, anseia, em caminhos humanos conduz a passos bons e seguros na vida. Rudolf Steiner. Eu tenho trabalhado diariamente
em contato com os pacientes na UTI, graves, com sua carga viral nos maiores níveis, inclusive acessando diretamente suas vias aéreas em procedimentos, tudo. E claro que eu senti preocupação e algum medo, principalmente no começo, né? Mas não com medo que me paralisasse e impedisse de fazer o que eu precisava, o essencial. Eu senti e sinto um tipo de medo protetor, por consciência e respeito a tudo que está acontecendo, que me fez e faz tomar todos os cuidados que estão ao meu alcance, e agir com responsabilidade com minha saúde e com a dos outros. Então, com essa consciência, conhecendo de verdade, na medida do possível, né, conhecendo de verdade com o que eu estou lidando, eu enfrento com coragem tudo isso que eu preciso. Não me passou pela cabeça desistir, por saber e sentir que era o momento em que mais precisavam de mim, fazendo o que eu acho que eu sei fazer de melhor, que é cuidar. Então, eu vou com serenidade, alegria e realização, sabendo que existem riscos, mas que eu faço o que está ao meu alcance para reduzi-los ao mínimo possível, para mim e para os outros, e eu confio que será suficiente. E a partir daí, sim, eu posso entregar para o universo, dizer que eu confio na direção mundial plena de sabedoria, na proteção sempre presente do mundo espiritual, para todos, né? Então, eu não tenho medo do medo, e também não me falta coragem para lidar com tudo o que vier. Eu quero pisar firme porque eu estou seguro, e não porque encobri meu medo. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. Então, era isso que eu queria dizer. E hoje, por causa dessa live, ontem, né? Além de receber aquele trecho da Marilda, muito especial, eu recebi também mais 2 presentes que eu queria compartilhar com vocês. Um foi de uma médica antroposófica de Pernambuco, que me procurou com as mesmas inquietações, as mesmas questões que a gente está falando, ela tem vivenciado na comunidade dela, a Ângela Santana, que eu vi que está aqui presente também. Ela me enviou uma oração de Rudolf Steiner, que está aqui nesse livrinho de orações, na última página. Não sei se... Opa! Aqui, se vai dar para ler, mas eu vou ler para vocês. Ó Espírito de Deus, preenche-me. Preenche-me na minha alma. À minha alma dou a fortaleza. Fortaleza também ao meu coração. Ao meu coração que te procura, procura-te com anseio profundo pela saúde e coragem. Coragem que todos os meus membros permeia como dádiva divina. Ó Espírito de Deus, preenche-me. Rudolf Steiner. Obrigada, Ângela. E mais um presente também, essa live me trouxe muitos presentes, né? Eu recebi de uma professora da Escola Aracê, que foi professora da minha filha do meio, e é uma grande amiga minha, Lígia. Ela me mandou uma história sufi, chamada A Lenda das Areias. Dá tempo ainda, Alan, de ler? A Lenda das Areias. Vindo desde as suas origens nas distantes montanhas e após passar por inúmeros acidentes de terrenos nas regiões campestres, um rio finalmente alcançou as areias do deserto. E do mesmo modo como vencera as outras barreiras, o rio tentou atravessar esta de agora, mas se deu conta de que mal suas águas tocavam a areia, nela desapareciam. Estava convicto, no entanto, de que fazia parte de seu destino cruzar aquele deserto, embora não conseguisse fazê-lo. Então, uma voz misteriosa saída do próprio deserto arenoso sussurrou: o vento cruza o deserto, o mesmo pode fazer o rio. O rio objetou estar se arremessando contra as areias, sendo assim absorvido, enquanto o vento podia voar, conseguindo dessa maneira atravessar o deserto. Arrojando-se com violência como vem fazendo, não conseguirá cruzá-lo. Assim desaparecerá, ou se transformará num pântano. Deve permitir que o vento o conduza a seu destino. Mas como isso pode acontecer? Consentindo em ser absorvido pelo vento. Tal sugestão não era aceitável para o rio,
Afinal de contas, ele nunca fora absorvido até então. Não desejava perder a sua individualidade. Uma vez a tendo perdido, como se poderá saber se a recuperaria mais tarde? O vento desempenha essa função, disseram as areias. Eleva a água, a conduz por sobre o deserto e depois a deixa cair. Caindo na forma de chuva, a água novamente se converte num rio. Como é que posso saber se isso é verdade? Pois assim é, e se não acredita, não se tornará outra coisa senão um pântano, e ainda isso levaria muitos e muitos anos. E um pântano não é certamente a mesma coisa que um rio. Mas não posso continuar sendo o mesmo rio que eu sou agora? Você não pode, em caso algum, permanecer assim, retrucou a voz. Sua parte essencial é transportada e forma um rio novamente. Você é chamado assim ainda hoje por não saber qual é a sua parte essencial. Ao ouvir tais palavras, certos ecos começaram a ressoar nos pensamentos mais profundos do rio. Recordou vagamente um estágio em que ele, ou uma parte dele, não sabia qual, fora transportada nos braços do vento. Também se lembrou, ou lhe pareceu assim, de que era isso o que devia fazer, conquanto não fosse coisa mais natural. Então, o rio elevou seus vapores nos acolhedores braços do vento, que suave e facilmente o conduziu para o alto e para bem longe, deixando cair suavemente, tão logo tinham alcançado o topo de uma montanha, milhas e milhas mais longe. E porque tivera suas dúvidas, o rio pôde recordar e gravar com mais firmeza em sua mente os detalhes daquela sua experiência, e ponderou: sim, agora conheço a minha verdadeira identidade. O rio estava fazendo seu aprendizado, mas as areias sussurraram: nós temos o conhecimento porque vemos essa operação acontecer dia após dia, e porque nós, as areias, nos estendemos por todo o caminho, que vai desde as margens do rio até a montanha. E é por isso que se diz que o caminho pelo qual o rio da vida tem que seguir, em sua travessia, está escrito nas areias. Obrigada. Cíntia, eu tenho certeza, e aqui também por alguns relatos no nosso chat, que pessoas que estão com, não somente as pessoas que estão com algum caso próximo de algum ente muito querido, que está internado com Covid nesse momento, mas todas as pessoas que têm, que estão aqui assistindo essa live foram tocadas, foram emocionadas, foram sensibilizadas pela sua fala, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, transparece nas suas palavras, né? O amor e a dedicação que você tem no seu trabalho. Parabéns e muito obrigado pela sua contribuição aqui hoje com a gente. Foi um presente, realmente. Obrigada pela oportunidade. Mudando um pouco o foco, o tom, né? Agora a gente vai falar uma coisa um pouco mais áspera, mais necessária, né? Angelmar, eu estava tentando catalogar as fake news sobre Covid. E eu desisti quando cheguei lá nas 50. Eu ficava nos sites, diferentes sites de notícia, né? E se colocar no YouTube, no Google, qualquer pessoa que colocar fake news Covid vai ver a quantidade que existe, né? É um absurdo. Inclusive as polêmicas. Algumas menos polêmicas, outras mais, como, por exemplo, o kit Covid e algumas coisas assim que a gente fica preocupado. E quem viveu essa experiência ou está vivendo de ter algum ente querido passando por essa situação, muitas vezes, forçosamente, se tornou mais sensível a olhar para essa situação, a olhar para a importância das notícias corretas. E sei lá, parece uma maldade, parece estranho, gente com coragem de propagar coisas tão delicadas, tão mentirosas, tão... E aí, no nosso cartaz, a Cíntia teve a Cíntia Borges, aí vai o nosso agradecimento aqui para a Cíntia Borges, que tem feito as artes dos nossos cartazes, colocou uma torneirinha, porque
a diferença entre o fake e o fato, às vezes, é uma virada mesmo, né? É uma pequena distorção, já altera e muito a situação. Você poderia contribuir com a gente hoje em relação a isso? Total liberdade, como você sabe que tem, todos os que são aqui convidados, a live é de vocês. Rasga o verbo. Traz o que você veio trazer para a gente. Eu estava escutando a Cíntia, né? Essas coisas tão preciosas, né? Um jeitinho dela. E, veja bem, ela bota aquele escafandro, né? E ela entra no sacrário. Eu ia falar sobre esse tema do encantamento, né? O papel da gente é tentar reencantar essa prática tão ligada ao material, e aí eu vou inverter por conta dessas coisas que a Cíntia trouxe, né? Veja, ela tira aquela armadura toda e vem aqui e fala para nós do medo, do perigo do medo, né? Mas que isso uma coisa é pânico, outra coisa é sensatez. A energia do medo é o que sustenta a cautela. E a negligência é que sustenta a temeridade. A temeridade é afrontar o perigo de forma irracional, né? Então, o contrário da cautela é a insensatez. E é muito bonito, ela chega aqui e ela consegue trazer para nós a profundidade de um verso, de sensibilizar, e talvez isso é o resumo do que ela está exigindo. Angel, está dando uma pequena interferência, parece que a sua conexão está oscilando. Seu áudio picotou e seu vídeo também. Pelo menos eu não estou ouvindo. Bom, pessoal, não sei quanto a vocês, mas eu não estava ouvindo, estava dando ali uma interferência, parece que o sinal da internet dele está um pouco fraco, né? Eu queria aproveitar, aí acredito que ele já vai voltar logo, para convidar todos que estão assistindo essa live, e ela vai ficar gravada, ela vai ficar no nosso canal, então compartilhem com todos os seus conhecidos, ligados ou não às iniciativas Waldorf ou antroposóficas. Compartilhe com seus amigos de qualquer sigla partidária. Compartilhe com seus amigos de qualquer opinião favorável ou contrário à vacina. Compartilhe com seus amigos da antroposofia. Compartilhe com seus amigos da sociedade antroposófica. Compartilhe com seus amigos das escolas Waldorf e da Federação. Compartilhem com seus amigos da ABMA e dos hospitais. Compartilhem essa live que traz reflexões fundamentadas de 3 especialistas na área de saúde. Cliquem em curtir, porque isso para a gente é importante, é relevante, dá visibilidade ao canal. O YouTube entende que esse canal ele traz conteúdo relevante para vocês. Se inscrevam no canal, comentem no vídeo. O Angel acabou de voltar. Vamos ver se agora ele voltou com um sinal um pouco melhor. Angel, você está me ouvindo? Eu não sei se é o lugar onde você está ou se foi uma oscilação do seu canal, do seu sinal aí. Eu recebi uma ligação, 2 ligações de paciente, e eu estou falando do celular, foi por isso. Ah, tudo bem. Então, prossiga. Aí o que acontece? Quando ele faz, o microfone fica lá no telefone, desculpa. Então, só lembrar, o medo, a mesma energia que sustenta o medo, é a que nos dá cautela. Então, o contrário disso, da cautela, é a insensatez. E tanto na peste negra, quanto já na gripe espanhola, em 1918,
existia essa coisa, vamos fazer procissão, né? O início dos movimentos, inclusive o Oswaldo Cruz, um grupo de técnicos orientem, fiquem em casas, né? Fiquem em casa, não dá, no Rio de Janeiro morreram 50 mil pessoas naquele momento, em 1918. E mesmo assim as pessoas saíam, conduziam. Então, esse lamento de buscar as soluções muito fáceis, muito imediatas, isso é do humano. O que a gente discute é, será que nós vamos propagar isso, né, como solução? Então, vou repetir, da mesma forma que essa era produz os seus problemas, ela vai ter que resolver esses problemas, certo? Eu cometo determinadas coisas e depois, no final, eu peço para Deus resolver os problemas que eu criei, né? Como se fosse um senhor barbudo, né? Um patriarca, isso lá do Velho Testamento. Então, eu vou emendar no que a Cíntia falou, que é, primeiro, o medo não baixa imunidade. Na coleção de vídeos que tem por aí aparece, né? Medo baixa imunidade, gente. Então, não. Cautela não baixa imunidade. Quando eu uso, eu queria convidar vocês para ver essa frase, o medo baixa imunidade. Quando eu falei imunidade, é um conceito da ciência, pertence ao balaio da ciência. Se você usar termo até resistência, usar um termo mais do senso comum, você pode entrar no senso comum. Agora, quando você usou o termo imunidade, você já está dentro do sacrário, dentro da igreja da ciência. E a ciência tem uma liturgia, um ritual rigoroso. E não é assim. Já foi feito, pegaram um grupo de pessoas, induziram medo e viram que caiu o número de leucócitos ou de anticorpos, ou seja, imunidade humoral ou celular? Não foi feito isso. Então não fala essa bobagem. Pode parar, tá? Não, mas não, isso é da ciência. Quando você fala em ciência, se você falar que o leite acidifica o sangue, quando você falou acidificar, você está falando química, conceito científico. Então, você vai lá, dá leite para um grupo de pessoas, faz a gasometria, vê se o sangue acidificou e não acidifica. Porque senão na UTI a gente não ia ter problema de alcalose metabólica. A gente dava para os pacientes lá leite bastante, acidificava o sangue e tirava a alcalose. Então, não pode usar essa terminologia, essa banalização da terminologia. Veja, saiu uma reportagem hoje dizendo que Sorocaba, o pessoal de Sorocaba aí que vai gostar, demonstrou já que o kit Covid resolveu. Deu uma mortalidade resolveu os casos 99%. Que jeito que eles fizeram? Mandaram lá o kit Covid e fizeram um questionário. Ou seja, num arremedo, uma caricatura de um estudo científico, perguntaram para as pessoas e um caso morreu. Portanto, gente, o percentual mesmo, escovando os dentes, comendo chocolate, chá de gengibre com mel, sabe? Qualquer um desses aí pode dar enxaqueca, mas é menos lesivo e vai dar exatamente isso, a mortalidade dessa forma, que é a história natural da doença. A questão é que, quando eu trago e digo que é o boldo, em 3 horas acaba com os sintomas da Covid, num conceito popular, esteticamente engraçado, bacana e até belo, é uma coisa. Agora, quando eu trago o arsenal da ciência, o arsenal da medicina desse modelo chamado biomédico, sem atingir as regras, é lesivo. Certo? Eu não contente em dar um medicamento que nunca foi demonstrada efetividade, isso nós vamos falar, que a ciência ela é positivista, ela trabalha com afirmações. Não é assim, enquanto não provar, eu vou usando. Não, eu tenho que demonstrar sempre. Né? E aí, então, inventaram de inalar a cloroquina. Veja, 5 já não resistiram a isso. Por quê? Porque eu estou abusando do senso comum, utilizando um veneno lá que ele é muito protegido, muito direitinho, dentro dessa concepção. Por isso que uma pessoa que não é praticante dessa religião chamada ciência, com letra maiúscula, ou biomedicina, não pode prescrever um medicamento químico. Certo? E
olha bem como é que eu vou fazer uma interpretação antroposófica de um medicamento que pertence a outra religião, né? É mais ou menos quando, por exemplo, um adepto das crenças evangélicas analisa as doenças, as religiões outras que não sejam evangélicas, por exemplo, as afro-brasileiras. Ele vai fazer uma interpretação, ele não entende aquela mística, e ele vai fazer interpretações perversas até, né? Da mesma forma como outras crenças, analisando uma religião evangélica, nós, os branquinhos, classe média, quando olhamos as pessoas dançando, né, fala, mas eu quero paz numa religião e chega as pessoas dançando, né? Por quê? Porque nós temos um jeito de ser. Bom, portanto, o medo não baixa a imunidade nem deixa de baixar. Não foi demonstrado. Só isso. Tá? Sensatez nesse momento. E a Cíntia falou em prudência. Existe o conceito dos gregos que é frônesis. Frônesis é quando, perante um cenário, vem o espírito humano e age com prudência. Ou seja, é uma ação mediada pela reflexão do espírito humano, não é de ordem emocional. Um modelo que a gente pode adotar, do ponto de vista da antroposofia, onde habita a Covid? A Covid habita o ar. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso, porque eu posso falar o seguinte, vocês sabem que a membrana da Covid é toda de lipídios, toda de gordura. Portanto, o calor vai destruir esse bicho. Gente, olha o que eu peguei. Eu peguei um microscópio eletrônico, usei toda a parafernália, portanto, eu fui praticando rituais da religião chamada ciência e falei, lipídios. Lipídios não é exatamente a gordura, como uma gordura que a gente derrete. E daí eu começo a falar assim, bom, então, se é gordura, o eu, o elemento do eu é o calor, portanto, então, é só trazer o eu. E começa com uma salada, gente. Eu não penso que vocês que não entenderam, ninguém é capaz de entender. Porque eu começo a usar concepções de um arsenal da biomedicina, trago para cá, começo a materializar aquilo que é simbólico, né? E isso tudo aconteceu dentro do nosso movimento, gente. Falaram que esse vírus é coisa lá do hemisfério norte, porque eles estão no inverno. Quando chegar aqui no verão, gente, isso não vai acontecer nada. E é só ver o que aconteceu em Manaus, né? Só não morre mais gente porque já se desgastou tudo, né? É um exemplo para o mundo do como não fazer, né? Portanto, se a Covid está no ar, provavelmente ela está na alma do mundo, que o elemento da alma é o ar. Então, todos nós estamos com Covid na alma. Todos nós. Alguns chega e toca o órgão da terra, porque o pulmão é o órgão do elemento terra, ele está presente, ele aspira, ele comunica o tempo todo. Mas ela habita o ar de todos nós. E quais são os sintomas da Covid na alma? É a hipersensibilidade emocional. Quando eu digo bom dia, alguém já diz, por que bom dia? Você sabe que agora estou sabendo que o fulano está entubado? Ou seja, todos nós estamos assim. Então, vamos acolher. Então, houve uma evisceração. Evisceração é quando as vísceras saltam para fora. Fazendo uma leitura antroposófica, rudimentar, bem simples, é o império do corpo astral, é o império da alma, o império do instinto. As pessoas... Ou seja, nunca foi tão necessário a gente trazer o espírito humano. E é o juízo. Lembra que o princípio do espírito humano é a liberdade da escolha, o juízo. Então, muito cuidado quando a gente vai polemizar, porque quando eu digo assim, você usa o kit Covid, que começou com cloroquina, depois foi azitromicina, ivermectina, vitamina D, claro, porque sempre tem vitamina D, zinco, e agora vitamina E, e agora colocaram corticoide também, que aí já começa a ser complicado, certo? Primeiro que misturar azitromicina, que é arritmógeno, com cloroquina, que é arritmógeno, é
super perigoso. Eles induzem arritmia cardíaca. Somando os dois, piora. E a gente já sabe, na farmacologia, misturar mais do que duas drogas químicas, nós não sabemos o que vai acontecer. Não existe estudos para muitas. É sempre assim, a combinação de duas drogas. Mais do que duas drogas não dá. E nós estamos combinando. Então, uma ingênua vitamina D ou um zinco, ele pode ir lá e bagunçar muito. Então, mexer com esse tipo de coisa não dá. E quando eu falo assim, mas Cíntia, ou falo para Marilda, ou falo para Alana, mas você está tomando isso aí? Imediatamente ele reage como? Com agressão. Por que isso? E por quê? Porque nós reagimos dessa forma agora. E aí, acabou de sair agora um artigo da Academia Nacional de Ciência Americana, onde eles falam como que alguém pode saber o que é fake news, o que é um pequeno desvio e aquilo que é informação real. Nós não temos elementos. Imediatos, não. Se você não investigar, não tem. E a investigação, ela não é tão fácil assim. Certo? Por exemplo, vou abrir um parênteses. No nosso coletivo, apareceu um trabalho mostrando efetividade, não era efetividade que usava, falava, olha como cloroquina funciona. Como é o trabalho, gente? Desculpa, vocês vão ter que ter a paciência. Era um trabalho mostrando como celularmente poderia funcionar. Isso chama-se trabalho baseado em fisiopatologia. Isso, gente, esse trabalho caiu nos residentes de medicina de família aqui em Curitiba e as pessoas só colocavam assim, lixo, 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 como publica um trabalho desse? Enquanto isso, tinha gente exibindo esse trabalho como prova de que a cloroquina funcionava. Gente, fisiopatologia é apenas uma abstração, é apenas um modelo de interpretar os fatos. Para demonstrar, tem que ser em ensaios clínicos, ou seja, você pega um grupo, usa placebo, outro grupo usa substância ativa, compara e vê se a efetividade significa, se na vida real vai funcionar. E aí você vai ver o tamanho do benefício, porque às vezes o benefício é tão insignificante que não compensa. Da mesma forma que a vacina provoca fenômenos tromboembólicos, provoca outras coisas também. Só que a gente tem que ver que a Covid provoca fenômeno tromboembólico com muito mais prevalência e grave. Porque a gestante, 60 gestantes em 100 mil provoca o fenômeno tromboembólico. Só que é de pequena dimensão. Da vacina, pode morrer? Sim, mas é 0,00 de possibilidade. Nós vamos ter que ver a relação custo-benefício. E não vamos ser ingênuos de que não provoca. É uma substância química que nós estamos mexendo com coisa barra pesada. Para fechar, fazendo uma retrospectiva. Não, eu tenho que terminar, eu tenho que falar essa coisa antipática. Uma coisa, gente, é falar o seguinte, o ritual da ciência, ela exige evidência científica. Essa palavra evidência, em inglês, corresponde ao que nós, em português, nas línguas latinas, prova científica, prova. Não é proof, porque proof é a prova material. Evidência em inglês não é evidência. Evidência em português, nas línguas latinas, é aquilo que dispensa a prova. Evidência em inglês significa comprovação. Então, medicina baseada em evidência, a rigor seria uma prática baseada em comprovação científica, que são os trabalhos científicos. Tá bom? Esse trabalho científico, ele tem todo um ritual e não dá para fazer leitura se não souber lidar com isso, tá? É uma barra pesada isso. Existe curso para fazer, para avaliar. Por exemplo, tem que ser ensaio clínico, ele tem que ser randomizado, se possível, a pessoa que está ministrando, que está tomando não sabe, etc, etc. E quando eu vou para outro campo epistêmico, por exemplo, a homeopatia. A homeopatia é outro campo, é outro paradigma, é outra igreja, tem outra liturgia. Você não pode exigir ensaios clínicos para a homeopatia. A homeopatia é singular, não vai conseguir responder, entende? Eu dou arnica para todas as pessoas que fraturarem e vou no pronto atendimento e vejo que é igual placebo. Sim, porque a arnica, apesar de ter essa fama de que serve para todos os traumas, ela tem uma identidade, é um ser que tem uma identidade e que vai lidar com outros seres que têm identidade semelhante à doença, tá? É outra plataforma. A medicina antroposófica, ela tem ensaios clínicos de algumas coisas, outras não tem. Nós somos
nós lidamos com o sagrado o tempo todo, um médico, um agricultor, da agricultura biodinâmica, um psicólogo, um farmacêutico, o tempo todo, nós lidamos com as forças simbólicas, forças imponderáveis o tempo todo. Então, não me venha com o seu microscópio entrar na minha igreja. Você não vai conseguir enxergar. Pode entrar, mas você não vai enxergar as coisas. Só que nós temos nossas regras, gente. Falar que cloroquina vai funcionar porque tem cloro, e cloro é que nem sabão que tira gordura, isso tem nada a ver com medicina antroposófica. Usar viscoalvo nessa altura do campeonato, como se fosse a panaceia, isso não tem nada a ver com prática de medicina antroposófica. Ah, mas eu sou médico antroposófico. Tudo bem, pode ser o que for. Pode exibir dizendo que é formado há 80 anos. Isso não é medicina antroposófica. Dizer que a vacina é lesiva, isso não é medicina antroposófica, porque tem dizeres certinho do Stein dizendo. Isso é limitante, mas é o que tem. Ou seja, cuidar com essas coisas. Então, e dizer, você é homeopata, você faz medicina tradicional chinesa, você faz medicina antroposófica, como é que você defende evidências médicas se você não tem evidência médica? Justamente porque na medicina, cada uma dessas igrejas que eu citei tem seus ritos. E qual é a cloroquina da homeopatia? É um medicamento chamado coronino, que foi feito de uma forma muito responsável e agora estão usando como vacina homeopática. Na homeopatia não tem vacina. Isso é cloroquina. Tá bom? Que mais? Assim, uma revista da Associação Nacional da Ciência, ela diz que o humor é uma forma de lidar. Aquilo que eu estava falando de qual a diferença entre uma fake news, uma verdade distorcida e a informação mesmo. A gente vai começar a ter que usar humor, ou seja, trazer a emoção. Veja que coisa interessante. A Academia Nacional de Ciência Americana está convidando o humor para a gente poder lidar com essa controvérsia, com esse grande problema que está tendo. Assim, e por último, o diário de Anne Frank. Se vocês lembram do diário de Anne Frank, ela ficou 2 anos num sótão com a família. Porque eles eram judeus e rodando lá se escutavam, etc. Antes de serem denunciados, depois de serem mortos, eles ficaram 2 anos confinados. Nós não escutamos barulho, não tem canhão, mas existe uma guerra, certo, gente? Matar do jeito que está. Então, mas não desenvolver essa hostilidade, a gente, ao ar livre, é só abrir as janelas sempre e conviver com isso, e não deixar monocultura, porque a Covid é monocultura de corona, que nem monocultura de soja, 15 mil hectares de soja, vai dar o quê, gente? Né? Poluindo o ar, empobrecendo a flora aérea, vai dar o quê? Monocultura, tá bom? A Marilda que tem que falar umas coisas para nós agora. Alan, põe a Marilda. Muito bom, Angela. Queria ficar te ouvindo aqui a tarde toda. Marilda. Bom, queria, antes de passar a palavra para a Marilda, lembrar as pessoas, né, eu fico dando lembretes, né, como curtir, como compartilhar, como contribuir. E tem mais um, que é o seguinte: a gente foi falar de racismo, a gente chamou um preto babalorixá, militante do movimento antirracista, uma indígena e um judeu, né, um descendente de judeus. A gente foi falar de protagonismo indígena, nós chamamos o indígena. A gente foi falar sobre a causa LGBTQIA+, nós chamamos o presidente da Aliança Nacional LGBTI. A gente vai falar de pandemia, nós chamamos 3 especialistas em saúde. Portanto, com todo carinho e respeito, se você não é um profissional da saúde, um especialista em saúde, abra com um pouco mais de carinho os seus ouvidos para essa live de hoje, ouça com um pouco mais de carinho. A gente tem todo o cuidado de trazer autoridade, né? Não somente autorizados a falar, mas autoridades nos assuntos. Eu vou passar agora para a Marilda com uma pergunta. Marilda, eu quero abrir a sua fala com uma pergunta, que é a seguinte: o que tem de diferente nessa pandemia em relação a outras pandemias que a humanidade já passou?
Por favor, contigo a palavra. Então, acho que os meus colegas aí já responderam uma boa parte dessa pergunta, né? Já me adiantaram o expediente. O Angel agora colocou, né, nessa situação em que a gente está, e ele mesmo já tinha falado um pouco dessas situações anteriores. Então, a gente tem as epidemias, as grandes pandemias anteriores, que principalmente foram as de peste, né? Na Idade Média, que vieram se repetindo, como peste bubônica, como várias formas, né? Da peste negra, a peste bubônica. E o que tinha era desconhecimento, né? Então, se apelava muito ao místico, ao religioso, né, para se livrar da peste, e com o pouco de conhecimento que se tinha. Então, assim, para se provar que a peste bubônica e a peste era transmitida por rato, foi muito longo. Teve que fazer experimentos. Os caras que provaram isso se contaminaram, se ficaram num ambiente com rato, com barata, com isso, com aquilo, num lugar sujo de lixo, cheio de esgoto, e se expuseram a esses vários ambientes para mostrar o que era, de onde vinha, né, a peste de verdade. Então, isso veio acumulando conhecimento. Na última, né, grande epidemia que a gente teve antes dessa, que foi a espanhola, a gripe espanhola, o conhecimento já tinha um pouco avançado mais, já até se conhecia a existência de vírus, que é de 1880 e pouco, final do século XIX, se conhecia as bactérias, né, os germes, que se tinha patógenos que transmitiam essas doenças, mas se não tinha muito como combater essa doença, né? Tinha os cuidados de higiene que tinham sido aprendidos, né, na história, que você tem os cuidados de prevenção e higiene. E, na realidade, em relação a vírus, você tem pouco avanço, né? Desde a epidemia da espanhola até agora, em relação a vírus, o que você tem é vacina, né? Que foram desenvolvidas com muito esforço, né, por muita gente trabalhando com ciência, os soros e as vacinas. Então, eu já contei várias vezes, mas eu sempre gosto de contar que eu estou aqui porque eu tomei vacina antirrábica com 1 ano e meio de idade. Então, eu poderia não estar se não existisse a vacina antirrábica, que era bem perigosa, né? Era cheia de efeitos colaterais. Hoje a vacina antirrábica está muito melhor, né? Mas assim mesmo você não dá vacina antirrábica sem bons motivos para dar a vacina antirrábica, porque ela tem efeito colateral. E eu tomei lá com 1 ano e meio de idade. Então, as vacinas, elas vêm... Eu poderia ter sido uma menina de lá, daquela do Guimarães Rosa, do Condor, se eu não tivesse tido essa oportunidade disso ter acontecido em 1960 e ter tido acesso à vacina antirrábica a tempo. Então, isso é o que mudou. Nessa pandemia, a gente tem já um conhecimento maior, recursos maiores, e sabe que virose... O que você tem de mais rápido que você possa ter para se livrar de uma virose pandêmica, ainda por cima, os cuidados de higiene, prevenção, isolamento, distanciamento, que vem conhecido desde a época da peste, né, desde a Idade Média, que se sabe isso, e desenvolver uma vacina. E essa tem a diferença que se conseguiu desenvolver essa vacina durante a vigência da pandemia, em menos de 1 ano, né? Da pandemia, até aí tem a vacina. Mas isso então é conspiração, porque eles já tinham a doença, alguém plantou o vírus ali e já tinha desenvolvido a vacina antes. Não, né? Ninguém precisou plantar o vírus, né? Como a Cíntia já falou, a Angel já falou, toda a nossa forma de vida que a gente tem, né, e vem acelerando nesses últimos tempos, que é uma forma de relação com a Terra, que é uma forma não sustentável, isso vai levar a isso, né? Então, a relação com os animais, com a natureza, com os animais da natureza. Então, que ia ter uma pandemia, isso é conhecido, qualquer um que estudou epidemiologia, estudou ciência, teve uma disciplina, né, de sanitarismo na faculdade, sabe, né, que é esperado uma pandemia, né? Ela é esperada. E agora, como ela demorou um certo tempo para acontecer, nos últimos 10, 15 anos,
quem faz vigilância epidemiológica ou que acompanha a vigilância epidemiológica sabia isso, vai vir já, né? E então não é nenhuma surpresa, e por isso que ela vinha, e seria uma respiratória, né? Seria uma virose respiratória, e que podia ser, então, de criação de animais, então a gripe aviária, de porcos ou de aves, né? Que estava a vigilância em cima, ou uma síndrome respiratória causada por um coronavírus, que tem como reservatório um morcego, que poderia passar para um outro mamífero ou passar do morcego direto para o ser humano, conhecido. Então, os coronavírus de morcego, eles estão sob vigilância o tempo inteiro em todos os lugares, e não foi só na China. O Brasil também tem, né? E vinha uma virose de animais. O Brasil tem uma muito grave, que é a hanseníase, que está aqui difundida por todos os lados, causada por quê? Caça de tatu, caça e consumo de carne de tatu é o maior disseminador de hanseníase no Brasil. Então, que ia ter isso? Ia ter. O que nós temos de diferente, então, agora, é que a gente tinha uma certa preparação para isso, porque sabia que vinha, então se desenvolveu as vacinas, porque tinha um monte de gente de olho já, né, em fazer a vacina. Não foi na SARS-CoV-1, porque a SARS-CoV-1 2002, ela era muito mortal, matava 20% dos infectados, agora agrava em 20%, mata 2% a 5%, mas a SARS-CoV-1 matava 20% dos infectados. Então, é muito mais fácil você segurar, né, no ponto onde ela aparece, uma virose que mata muita gente, do que uma que mata pouca gente, né? Então, a SARS-CoV-2, ela veio na medida, né? Ela mata o necessário para causar um estrago muito grande, mas não mata o suficiente para que ela fique circunscrita no lugar onde surgiu. E o que a gente tem? Conhecimento, informação até demais, informação em excesso, e a humanidade num estágio de desenvolvimento em que todo mundo agora tem esse acesso a essa informação e se acha ou se sente até na obrigação de formar os seus próprios juízos e agir de acordo com aquilo que é o seu entendimento. E no caso de uma doença pandêmica, ou mesmo de uma epidemia, ou de uma coisa que não afeta o indivíduo só, mas afeta a sociedade, aí a questão é que a livre decisão agora não pode ser só individual. Claro que cada um tem que pensar por si, né? Tentar entender o melhor por si, mas as decisões, e as decisões que valem e que têm que ser para todos, elas não podem ser mais individuais, elas têm que ser sociais, né? Tem que ser da sociedade. E, claro, são decisões políticas, né? E aí, quem está podendo mais, né, manda mais. E aí vem, então, a nossa questão, que acho que é o tema que foi colocado meio que para mim, né, que é essa questão da liberdade. Marilda. O Angel vai me perguntar. Isso não mexe com a minha liberdade? Você quer me obrigar a máscara? Você quer me obrigar a ficar em casa? Você está me retendo, você está tirando a minha liberdade. Me obrigar a tomar vacina? A vacina eu tomo se eu quiser. Sim. Você não acha? Como é que é isso? Então, a filosofia não fala de liberdade espiritual? Então, aí que eu estou chegando lá, né? Então, a questão da liberdade como uma questão individual, né? Ou uma questão de desenvolvimento humano. Então, essa questão da minha liberdade, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero, é toda uma questão aí da alma, né? A alma humana que é egoísta, né? Que ela quer, sente e pensa individualmente, ou tridivididamente, né? Trividida, né? Então, o pensar que é uma coisa, o querer que é outra, o sentir manda outra, né? E isso é o que causa essa questão de achar que a liberdade é fazer o que eu quero, o que eu penso e o que eu sinto, né? O que a minha opinião acha, ou o que ou a pessoa que me influencia, ou a pessoa que eu acredito, em quem eu confio,
está me dizendo que isso que é assim, né? Isso leva que essa confusão entre esse individualismo egoístico, que não vai levar a nada, só vai levar ao caos e à prevalência da doença e o aumento da incidência da doença e a morte e destruição que hoje nós estamos, né? Porque para uma compreensão da liberdade, e aí vem, né, o Angel estava colocando nesse nosso meio, né, aqui antroposófico, que então se fala muito da liberdade, né? Steiner fala da liberdade. E a gente tem que entender como esse conceito, essa ideia de liberdade que circula pelo mundo, né, como essa ideia de lugar comum de liberdade, que é então essa liberdade da alma, ou esse conceito superficial de liberdade, que liberdade é fazer o que eu quero, né, se confronta diretamente com o que Steiner traz como liberdade, como uma ideia, como um conceito filosófico, que é o que Steiner traz de contribuição para a filosofia, para a compreensão, para o entendimento, para a ciência, né, humana, que é o que ele traz na filosofia da liberdade. E aí ele traz isso, e a gente tem que entender que é um livro que ele escreveu por volta entre os 26, os 27 e os 35 anos de idade. Né? 33 já estava publicado esse livro. Mas ele ainda tinha reflexões sobre ele depois. E isso vem do caminho que o Steiner faz. Então, com 17 anos, ele já conhece toda a filosofia que tem antes dele, né? Que veio antes dele. Ele fala assim, com 17 anos eu já dominava, eu tenho que dizer, né? E não é arrogância, mas com 17 anos o jovem, né, já dominava toda a filosofia de Kant, que ele tinha estudado, né? E aí ele vai para a faculdade, que ele vai para a Escola Politécnica de Viena, então é a escola técnica, como o pai queria que ele fosse, mas ele assistia todas as aulas de filosofia, né, das disciplinas de filosofia, e ele vai trabalhar com a obra científica de Goethe, e ele faz, com 24, 26 anos, o seu livro, que é o básico, fundamental, Teoria do Conhecimento, né? Ciência. Ele dá o método científico, né, para o conhecimento. E aí entra nessa confusão que a gente está, né, que o Angel colocou, de agora todo mundo precisa entender de ciência para formar os seus juízos e exercer a sua liberdade, né? E Steiner, nesse livro, ele tem essa experiência com como Goethe fazia ciência, né? E ele traz um método para fazer ciência. Esse método para fazer ciência, ele coloca, tem um método científico adequado, né, que é o que você usa, para a ciência do mundo físico, né? As leis da física, né? A lei da gravidade, não tem como, tem até alguém ali que disse que queria construir, não sei o que, um político, né? Queria construir uma ponte, sei lá onde, e disseram para ele, mas isso não pode. Mas por que não pode? Porque contraria a lei da gravidade. Ah, então tá bem, a gente faz um projeto e revoga, né? Então, isso é assim, as leis da física não são revogáveis por um projeto. Elas existem, elas estão ali e a gente tem que aprender. Mas elas servem para o mundo físico, as leis da causa e efeito. Apesar de que tem agora alguém, né, querendo revogar as leis da astrofísica, tudo que o ser humano conhece sobre como funciona, né, o nosso sistema planetário, já tem gente achando que também isso não está errado, a gente pode mudar, né? Mas Steiner coloca, então, as leis da física servem, né, as leis da causa e efeito servem para o mundo físico. E aí o que ele aprende com Goethe é que essas leis não servem para o mundo vivo. Para o mundo orgânico, você tem as leis do mundo vivo, as leis dos processos vitais, dos processos de vida que regulam o mundo da vida. Então, são as leis do mundo orgânico, ou dos processos vitais, ou como você entende, como o tipo se manifesta, né? Um tipo, como uma planta, por exemplo, a planta é uma ideia, né? Um tipo, né? Agora, como esse tipo se manifesta nas várias plantas que tem no mundo e como cada tipo de planta agora se manifesta em mais especificamente em mais espécies de planta. Eu tenho de filho, orquídea, mas não é um tipo orquídea manifesta, tem aqui 3 tipos.
Então, para estudar o mundo vivo, tudo isso, como os tipos e as ideias se manifestam no mundo vivo, no mundo orgânico. Então, para entender o vírus, as doenças, os processos de doenças, isso tudo está dentro desses processos da vida, né, desse mundo orgânico. Mas também a gente agora está aqui nesse mundo trabalhando, construindo a nossa vida social. E aí, isso aí já não está mais regulado por as leis que foram dadas. As leis da natureza e as leis da física, elas são dadas, elas estão prontas, não tem como mudar essas leis. Mas as leis que regulam as relações humanas e as relações sociais, essas leis, elas são dadas pelo a nossa possibilidade de criar nesse mundo. E essas leis, então, da vida social, do criar na vida social e no mundo da arte e naquilo tudo que eu transformo nesse mundo, agora são as leis que são do mundo espiritual, daquilo que o ser humano desenvolvido como ser espiritual cria nesse mundo. E as leis que regulam a nossa vida social estão nesse âmbito, né, as leis sociais. E para isso, então, o ser humano se desenvolve como um ser que conhece esse mundo e que agora se desenvolve espiritualmente, né? Então, o que pode consertar, né, e criar nesse espírito humano livre é a individualidade humana livre, trabalhando nessas três almas egoístas, né? A alma que sente, pensa e quer de forma egoísta, e aí ela só vai atuar de forma egoísta, não vai criar nada de livre, de novo, de amoroso no mundo. Agora, o espírito humano livre, trabalhando sobre essas três almas, criando a quarta virtude, que é a virtude da terra. Então, o pensar, sentir e querer é herdado, nós ganhamos, a gente veio com ele, né, na nossa alma. Agora, a quarta virtude, que unifica, então, essas três almas divididas num espírito humano livre, é esse trabalho de desenvolvimento espiritual, livre de conhecimento do espírito. E isso ele coloca na filosofia da liberdade. Então, você se torna um ser livre quando você se torna um ser individual, um ser espiritual que tem conhecimento do espírito. Então, para ser livre, precisa do conhecimento do espírito. E é isso que ele coloca. Então, é um caminho de autodesenvolvimento humano que coloca o ser humano em liberdade, com amor, né? Para que agora as suas ações no mundo sejam livres, porque estão baseadas num livre conhecimento. E aí, esse ser humano livre, né, livre espiritualmente, né, que é a liberdade de fato, não a liberdade no astral e na alma, mas a liberdade do espírito, esse ser humano livre corre riscos. E o risco principal que ele corre é errar. Porque ele é livre para acertar, né, para fazer o correto, para agir no desenvolvimento espiritual do homem e da terra, no correto caminho de desenvolvimento, ou ele é livre para cair à tentação de enveredar pelo caminho errado, pelo caminho do mal. Ele está sujeito à atuação das forças adversas, do diabo, né, ali do Grande Sertão, de se tornar mal, se tornar ruim, porque as forças adversas assim o querem. O homem é o palco ideal para isso. O homem que obedece às leis que foram dadas de fora, ele não é livre. Então, eu não sou livre porque me obrigam a cumprir as normas, né? Então, ele cumpre as normas porque ele é obrigado. Agora, se ele acha que ele é livre, então ele se considera no direito de não obedecer normas de fora e só obedecer as normas que ele mesmo impõe dentro de si mesmo. Esse é o homem livre individual, que é o que o Steiner fala da liberdade, da individualidade ética. Mas isso é o risco, né? Esse é o risco, de fazer o errado achando que, então, agora eu estou absolutamente certa porque eu, em liberdade, encontrei isso. E aí vem Queria fazer uma pergunta para a Marilda.
E o que pode nos livrar do mal? Como que é esse caminho? Então, esse daí é isso, né? Você se tornando livre, você pode cair no mal, e o que nos livra, o que pode nos livrar, né, do poder de ser livre, é justamente ter o conhecimento para fazer a escolha correta. E aí isso é outra obra, né, as obras básicas do Steiner, que é justamente a contribuição dele na vida acadêmica, é a tese de doutorado dele, que se chama Verdade e Ciência, né? E é o dilema que nós estamos agora, né, que é encontrar a verdade no meio de tantas possibilidades de verdades e de desvirtuamento da verdade, ou de mentiras mesmo, que tentam nos conduzir com uma má intenção para errar, né? E como que a gente encontra a verdade? E aí, essa tese de doutorado do Steiner é fantástica, porque ali ele coloca o central, que verdade não há. Quer dizer, a verdade tem para o mundo orgânico, né? Para o mundo da vida, existe, para as leis da causa e efeito do mundo físico, existem as verdades, mas para a verdade espiritual, que é essa que regula as nossas ações sociais, as nossas decisões do que nós vamos fazer, que nós vamos decidir o que nós vamos fazer, principalmente o que nós vamos fazer no momento de crise, em que nós não temos muito tempo para decidir, a verdade é aquilo que foi criado pelo livre espírito humano. Então, não tem a verdade. A verdade está sendo criada, a verdade no agir, né? A verdade no ação social é aquela que o livre espírito humano cria, né? E então, para criar essa verdade de acordo com o que é realmente verdadeiro espiritualmente, é a questão do conhecimento. E aí ele traz, na teoria do conhecimento, como é que se faz esse conhecimento verdadeiro, que é o que nós estamos aqui agora. Nós estamos no mundo da natureza, no mundo natural, né, que é os nossos órgãos dos sentidos percebem, né, sentem, né, e vivenciam esse mundo da natureza em todos os seus aspectos, inclusive o aspecto doença, né, que traz crises que propiciam processos de desenvolvimento, que é aquilo lá que o Aleixo teve. Ele não teve com ele era tão ruim que a doença não foi nem com ele, a doença que trouxe a crise que transformou foi com os filhos. Agora nós estamos no processo da crise, que não é individual, ela é coletiva, né? Então, toda a sociedade padece da doença que traz a crise que transforma. Mas isso acontece no nosso mundo do natural, no nosso mundo dos órgãos dos sentidos. Mas Steiner nos adverte que, então, para a gente construir a verdade, não basta esses órgãos dos sentidos que eu percebo, que eu construo essa nossa ciência, né? A gente, para caminhar no sentido livre, verdadeiro, a gente precisa também ter o acesso do conhecimento espiritual. E isso a gente faz desenvolvendo órgãos de percepção espiritual através do nosso caminho de desenvolvimento, que o estudar a ciência espiritual, a antroposofia, o conhecimento que o Steiner fez, ele deu o método e ele passou o resto da vida inteira fazendo ele próprio a pesquisa espiritual, né, dele, e trazendo isso para que a gente pudesse acessar agora, sem ter os órgãos do sentido, os órgãos de percepção espiritual, a gente pode entender o que ele comunicou, mas também a gente tem os elementos que ele deu de como desenvolver esses órgãos de percepção para o espiritual. E aí a gente pode, através dessa inter-relação, construir a verdade com a qual nós vamos agir no mundo. Só que agora nós vivemos uma terceira vertente, né? Steiner fala isso, ele fala na teoria do conhecimento isso, e não é no livro mesmo que ele escreveu com 24 anos. Essa colocação ele coloca nas notas, na nota da última edição, que foi de 1924, então quase o último ano, 23, 24 já, o último ano de vida dele, que sai a última edição, e ele escreve na nota. Então, com tudo que ele viveu, que ele trabalhou, que ele escreveu, ele escreve essa colocação, né, da ciência, do conhecimento. Então, você tem uma interface de conhecimento do mundo natural, sensível, e do mundo suprassensível. E ele não fala
ali, porque isso não era tão evidente, mas ele disse: você tem o perigo, né, do mundo da infranatureza, onde as forças adversas imperam. E é esse o mundo que nós estamos imersos agora na nossa formação de conhecimento. Nós estamos numa interface tripla. A gente está no mundo dos sentidos da natureza, a gente tem a possibilidade para um mundo suprassensível, que a gente tem que trabalhar para desenvolver isso, não foi dado, é a tarefa que a gente tem agora, mas a gente está imerso no mundo da infranatureza, porque nós temos também acessível como órgão do sentido, né, como percepção dos sentidos, os instrumentos de percepção, que atuam no eletromagnetismo. Então, no médico, quase não mais ausculta o paciente, ele pede ultrassom, né? Ele pede os exames todos que são medidos pelo eletromagnetismo, né? Usa o eletromagnetismo para medir. E a gente, então, tem no outro órgão do sentido, esse percepção dos sentidos também do mundo da infranatureza. E que atrai a gente ainda mais para errar, né? Para o caminho do mal, né? Porque a gente está muito mais voltado para esse da infranatureza do que da supranatureza, né? Dentro do mundo da natureza que nós vivemos. Nós estamos aqui agora, né? Os órgãos dos sentidos que nós estamos usando para conversar um com os outros não são do natural, né? A gente está com o auxílio de um órgão do sentido da infranatureza para nos ajudar a conversar um com os outros. E essa é a situação de desenvolvimento que nós estamos agora. Então, o que nos livra do mal é compensar esse lado, né, da infranatureza, trabalhando no desenvolvimento dos órgãos espirituais da supranatureza. E aí a gente pode construir a verdade. E com a verdade que a gente construir, o que vai ser verdade é aquilo que a gente construir como verdade. E aí, livremente, a gente pode atuar no social, senão não dá. Muito bom, Marilda, que presente. Sintam-se os três totalmente convidados para outras lives, temas relevantes, temas afins a esse e tantos outros que dizem respeito à nossa vida e ao nosso desenvolvimento como seres humanos e ao nosso desenvolvimento espiritual. Eu tenho certeza que todos os que estão assistindo e vão assistir estão pensando em pelo menos 3 pessoas para compartilhar essa live. De tão importante, né, e que ela está sendo para a gente. Alan. Eu vou passar as considerações finais. Pode falar, Angel. Não, então me sinto à vontade em sugerir para a Marilda fazer só com ela, entende? Né, Cíntia? Concorda? Que nós ficamos aqui babando? Concordo também. Então, porque ela vai... Então, Vocês notaram, né, gente? Ela começa... ela também joga uma armadilha do Guimarães Rosa e depois... Também não precisa, vocês podem ver essa questão do conhecimento, né, da ciência e dessa vida que nós estamos agora entre a supra e a infranatureza. Foi a primeira palestra que eu fiz aqui, né, nesse meio, né? Porque quando começou a pandemia, eu falei, eu vou ficar quietinha no meu canto estudando, sozinha, né? E aí, quando eu percebi que não, isso não vai resolver, isso é cair no mal, porque eu achar que eu posso me resolver sozinho não dá, o social está aqui no computador, o social, né? Quando a segunda pessoa que me pediu para fazer uma palestra online, eu falei, bom, acho que é aí que eu vou, né? Mas o que eu vou falar? Eu vou falar justamente do risco que nós corremos, né, de estar nesse meio. Como é que agora nós estamos vivendo entre essa supra e essa infranatureza. E isso foi para o Ecossocial, que eu fiz essa palestra, e está lá no canal do Ecossocial. A minha palestra chama O Homem entre a Supra e a Infranatureza. A vida entre a supra e a infranatureza. Então, esse tema que eu falei agora no final, para quem quiser ver, está lá também. Claro que eu posso fazer uma live para vocês sobre isso, mas está lá. Claro que nós queremos, e já sinta-se convidada, já teve aqui 3 votos para que você volte. Vamos combinar a data, né?
O nosso canal está com conteúdo muito interessante. Já aproveito aqui, antes das considerações finais de vocês, para convidar a todas as pessoas que estão assistindo e vão assistir aí durante a semana para a live da semana que vem. Deixa eu colocar aqui só o convite aqui para dar um gostinho. Deixa eu ver se eu consigo. Essa aqui. Então, essa é a nossa live da semana que vem. A história dos ciganos no Brasil. Ciganos Rom no Brasil. Identidade diaspórica e contemporaneidade. Essa é uma grande pesquisadora que eu tive a honra de conhecer e ela vai falar sobre a identidade, a ciganofobia, a história da composição, constituição do nosso povo. Faz parte de uma série de lives que nós temos programadas para esse ano sobre a composição da nossa brasilidade, com as contribuições dos diferentes povos que vieram para cá. E isso inclui os ciganos. Encontrei aí essa grande pesquisadora e em outras áreas também, é uma pessoa que tem uma riqueza de conhecimentos também para contribuir com a gente em outras áreas de pesquisas que ela se debruça, e será a nossa live da semana que vem. Pessoal, na descrição dessa live de hoje, quando estiver no ar direitinho, na descrição do vídeo, eu vou colocar os resumos dos currículos, eu vou colocar os contatos, os e-mails, né, dos convidados, e agora eu vou passar a palavra para a Cíntia primeiro fazer suas considerações finais. Cíntia, fique à vontade, sua despedida. Eu gostaria só de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Aprendi muito também hoje com todas essas falas e me emocionei bastante. E só obrigada. Valeu, Cíntia. Angel. Angel, tá me ouvindo? Pois é, foi bem bacana essa roda, né? Eu estou falando aqui, não está me ouvindo? Tô ouvindo. Agora estão ouvindo, né? As lives sempre assim, tá ouvindo? Nós temos que lidar com essas tecnologias. Então, foi muito bacana, né? Eu não conhecia a Cíntia, né? A gente foi por conta dessa roda de conversa que a gente viu, e é uma coisa bem bacana de ver, né? Essas pessoas valentes e com visão crítica, né? Já diria isso. Muito, muito legal sempre ver a Marilda, né? E ela, nos nossos congressos de medicina antroposófica, sempre ela tem uma conferência onde ela vai falar do Guimarães, né? É bem gostoso mesmo, né? Faz a gente... Opa, pera um pouquinho, eu não fiz essa leitura direitinho, né? Desse conto aqui, né? Do Guimarães. É muito bacana. E eu estava pensando que, né? Quando eu trago uma tese, né, sobre a psicologia humana, ela fica muito bonita, mas ela não traz o metabolismo vital. Quando eu trago uma tese legal para o mundo mineral, né, para o mundo inorgânico, né, da física, dificilmente eu consigo adaptar sempre ao metabolismo vital. Então, daí que acontece? Eu começo a criar teses separadas. E a pretensão epistêmica, a pretensão do ponto de vista do conhecimento da antroposofia é muito grandiosa. Por isso que ela tem que ser tão cuidadosa. Por isso que ela não dá para a gente ficar chutando tanta coisa. E nesse momento, em emergência da alma, né, o cavaleiro, né, o que escolhe, que é o espírito humano, ele nunca foi tão reivindicado nesse momento. Né? Então, vamos esperar direitinho, né? Baixar a bola, dar com a mão, não, se possível, não responder, senão nós vamos ficar aqui falando o dia inteiro. Você soube da última que o Bolsonaro falou? Gente, se a gente tivesse um botão para apertar e mudar alguma coisa, tudo bem. E eu não estou pregando, pelo amor de Deus, tá? Os jovens que têm vesícula boa, vão lá e veja isso. A minha não é tão boa. Então, mas cuidado
a gente só se expor, e não acontece nada. Nós estamos desmobilizados, e então exige muito estudo, muita ponderação. Ninguém larga a mão de ninguém. Hoje essa mão tem que ser virtual. E muito bacana, um abraço para vocês aí, né? Obrigado, Angel. Marilda. Então, muito bom. Assim, esse espaço social, né, mesmo aqui no virtual, é o que constrói, né? E, bom, vocês chamaram a farmacêutica, acho que não veio muito bem a farmacêutica, veio mais a antropósofa mesmo, né? E assim, essa vida do pensar que eu trouxe, né? Foi o que eu trouxe a questão do conhecimento, a questão da ciência e da filosofia, mas a vida meditativa também é muito importante. Então, não dá para você se desenvolver como um ser espiritual que conhece sem essa vida meditativa, né? A vida do cultivo da alma. A Cíntia trouxe algumas coisas, e é isso que eu queria. Eu queria terminar com a meditação de Steiner, que é uma meditação que me acompanha diariamente há muitos anos. Eu quero compartilhar ela com vocês, porque ela tem muito a ver com isso, sabe? Com agora, com a gente está vivendo com esse problema, né? Com a situação que a gente vive com a natureza do corpo, com a nossa anseios da alma, né? E que é a luz do Espírito que pode nos conduzir nesse caminho. Então, ela diz, tu mesmo, homem cognitivo, emotivo, volitivo, és o enigma do mundo. O que ele oculta em ti se revela, torna-se luz em teu espírito, calor em tua alma e a força de teu respirar. Ela une a natureza de teu corpo a mundos da alma, a reinos do espírito. Ela te conduz à matéria para que te encontres humanamente. Ela te conduz ao espírito para que não te percas espiritualmente. Opa, eu estava sem áudio. Muito bom, muito obrigado, Marilda, Angel, Cíntia, e a todas e a todos que nos acompanham nesse canal. Se inscrevam no canal, conheçam os outros vídeos, permitam-se assistir ou até ouvir, né? Tem gente que coloca para ouvir e vai fazendo outras coisas enquanto está ouvindo as outras lives, que o canal tem ficado muito interessante com a contribuição de tanta gente boa. Como é de costume, eventualmente eu leio algum trecho de Steiner, e hoje eu vou ler um pequeno trecho para encerrar. Eu acho que tem a ver com esse papo que a gente teve hoje, que transitou tanto entre fakes e fatos, e tão importante para nosso desenvolvimento também. Com o egoísmo entrou o mal no mundo. Isso teve que ocorrer, pois o bem não pode ser compreendido sem o mal. Por meio dos triunfos do ser humano sobre si mesmo, o mal proporciona a possibilidade para o desabrochar do amor. Mas o futuro da humanidade consistirá ainda em outra coisa além do amor. O aperfeiçoamento espiritual será, para o ser humano terrestre, a meta mais valiosa. O aperfeiçoamento é algo por meio do qual queremos fortificar e estimular nosso ser, nossa personalidade. Mas devemos ver nosso valor para o mundo somente nos atos de amor, não nos atos de aperfeiçoamento. Quanto a isso, não podemos entregar-nos a nenhuma ilusão. Da sabedoria que alguém coloca a serviço do mundo, terá valor somente a porção que esteja impregnada de amor. A sabedoria está submersa no amor que impulsiona o mundo. Exclui a mentira, pois a mentira opõe-se aos fatos. E quem se coloca com amor dentro dos fatos não conhece a mentira. A mentira provém do egoísmo, sem exceção. Quando, por meio do amor, encontramos o caminho para a sabedoria, então penetramos, por meio da força crescente da superação, por meio do amor sem egoísmo, também na sabedoria. Com isso, o ser humano torna-se uma personalidade livre. O mal era o subterrâneo em que penetrou a luz do amor. É ela que torna reconhecível o sentido do mal, a posição do mal no mundo.
A luz tornou-se reconhecível devido às trevas. Está no GA 143. Gratidão, mais uma vez, e com isso, nós estamos por encerrada essa brilhante live de hoje. Um abraço. Obrigado, gente.